Olá, olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, 17 horas, e a gente está aqui começando mais uma live da nossa série de lives, né? Deixa eu arrumar aqui que eu acho que eu não estou me enxergando direito. Agora foi. Nosso papo hoje é com a Bruna Matos, que é idealizadora do Virando Vegana e do Uma Vida Mais Simples. E aí a gente vai conversar hoje sobre se dá para viver melhor com menos, tá? Quem for chegando aí, já vai, se quiserem mandar perguntinhas, se quiserem mandar ois e tudo mais, a gente vai conversando. Assim que a Bruna entrar, já chamo a Bruna chegando. Oi, Bruna. Oi, Bruna. E bem, Tudo bom? tudo bem com você? Deixa eu fazer assim. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Sim, bem. Esperar um pouquinho, pessoal. Que Tá? delícia. Muito obrigada por ter aceitado. Aham. Imagina, eu que agradeço. Ai, ai. E escuta, E escuta, você mora em Congonhal, é isso? Sim, É aqui, pertinho, eu não né? sei onde é. Eu não conheço. É aqui perto de Itajubá? Do lado de Pouso Ah, Alegre. tá bom. Ah, é pertinho mesmo, então. É, eu Que costumo ir muito delícia. para aí, porque Ah, então você vem sempre. sim, sou amiga da Camila também, que sei que vocês se É, conhecem. então eu descobri que a gente tem pessoas em comum, né? A Thaís, a Camila. Deve ter mais gente. Deve ter, que esse nosso mundo é muito lindo e a gente se conecta, Sim, um mundinho né? pequeno. Gente, eu já vou pedir avisando, eu não sei se vai dar para ouvir, mas hoje a minha cachorra ela tá enlouquecida porque um casal de pombinhas fez um ninho aqui na minha árvore e ela tá louca embaixo da árvore, então ela tá latindo aqui. Então pode ter o áudio ao fundo pode ser de latidos, tá bom? Aqui Então, também tem 5 mães, então é bem provável que vai fazer um barulhinho aí. com certeza. Então e é isso, faz parte dessa vida que a gente escolheu levar, né, Bruno? Sim, com certeza. Então, olha, já o pessoal está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando já vai dando um oi aí. Se quiser mandar perguntas, comentários, fiquem à vontade. A ideia é a gente trocar ideia mesmo. Então, eu vou te contar um pouquinho, contextualizar o que eu estou fazendo aqui e também depois já passo para você começar a contar da tua trajetória e a gente conversar. Então, eu comecei o perfil agora, esse ano, faz pouco tempo. Já era um desejo falar sobre o envelhecimento, justamente porque eu não conseguia encontrar muitas referências das coisas que eu acredito e que o envelhecimento é mais uma etapa da vida, não é. A gente sempre, pelo menos a nossa geração, foi muito, a minha geração, sempre teve muita coisa de encarar o envelhecimento como fim, como a doença, como a tristeza do fim, né? Isso nunca se encaixou muito no que eu vejo, no que eu entendo da vida. Para mim, que todas as etapas são bacanas e todas merecem ser bem vividas. É claro que a gente tem uma perda física, talvez, porque faz parte de todo ser vivente que está aqui, né? A gente tem períodos até a finitude. Mas me incomodava, ou me incomoda ainda, esse fato de ser encarado como uma coisa que é ruim, né? Ou que precisa ser segurada, contida, né? Tentar manter a juventude perto de você o maior tempo possível. Então foi por causa dessas minhas aspirações que eu resolvi estar aqui, para achar mais gente que seja fora da casinha como eu. E foi isso. E aí a ideia surgiu também de ter esses papos, essas lives, porque assim como eu tenho N questionamentos, todas as outras pessoas têm também. Então, se a gente está falando que é bacana, sim, e que é positivo, e que nem tudo é a finitude,
A gente, no meio desse caminho, a gente tem muitas dúvidas, né? Como é que eu faço para chegar bem lá, então? E tudo que eu tô pensando aí desses pilares que a gente fala, que é importante ter saúde, que é importante se manter em movimento, que é importante ter a cabeça ocupada, tudo isso é importante, mas como que a gente chega nesse importante, né? Então é um pouco disso. Então as conversas são nesse sentido. E aí os papos também são, claro, dentro de coisas nas quais eu acredito. E aí esse viver com simplicidade ou viver com menos, seja lá o que nome que queira dar, é um dos caminhos que eu enxergo, né? Que principalmente com o passar dos anos, quanto menos a gente carrega de fardo físico e emocional, é melhor. Então, e é por isso que eu te convidei, porque você está linda e plena lá, e é muito legal ver essa construção de vocês numa geração mais nova, tendo essa possibilidade de pensar e agir em prol disso muito antes da gente, né? Então, é muito bacana ouvir tudo isso, ouvir os teus podcasts e vendo as tuas falas. Falei, então, vamos lá, vamos construir também com quem já sabe, junto com a gente, independente da idade. Sim, gosto muito dessa ideia também. E aí, o que você quer? Você quer que eu me apresente? Eu Eu conte um quero que você se pouquinho do meu lado? apresente, conte aí como é que você começou esses perfis que você idealizou, por quê, e aí a gente já vou, disso eu já vou engatando as perguntinhas. Tá. Então, eu sou a Bruna, tenho 32 anos, moro aqui no sul de Minas, né, numa cidade pequena chamada Congonhal, tem mais ou menos 12 mil habitantes. E a minha ideia de estar aqui na internet aconteceu lá em 2013. Então, eu estava passando por um processo de mudança, tive crise de pânico, crise de depressão, e tudo isso abalou muito a minha vida. Muitas coisas que eram certas para mim começaram a ruir. Então, eu perdi a referência. Então, decidi, estava muito assim, passando por problemas bem complicados. E aí comecei a ler sobre o minimalismo como um estilo de se vestir, né? Tipo, roupas básicas e tal. E uma pessoa me falou sobre o minimalismo como um estilo de vida. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. E muitos blogs que eu entrava na época, eu acabei chegando num blog de uma menina que ficou um ano sem comprar nada. E eu achei super legal. Como eu tava totalmente perdida, assim, quando você tá num momento frágil, você fica meio sem saber o que fazer. Então eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio de ficar um ano sem comprar. E aí eu fiz agosto de 2013 até agosto de 2014 sem comprar nada. Só comprava comida, claro, né? Sim. Roupa, livro, sapato, nada. E eu também não aceitava que me dessem coisas. Quer dizer, não que eu não aceitava, eu ganhei coisas das pessoas, mas eu sempre falava para elas, ó, eu prefiro que você não me dê nada material, ou se você quiser, então não me dá um livro, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito de ler. Então, criei o blog, ali eu compartilhava como que estava sendo essa experiência de ficar um ano sem comprar. E aí, cada mês eu ia lá, narrava as histórias, estava tudo certinho, como que estava sendo, os meus aprendizados. Só que nisso, muitas coisas começaram a mudar também, principalmente em relação a outras descobertas que eu ia fazendo. Então, um projeto que foi muito pela questão de comprar, né, deixar de comprar, repensar o meu consumo, se tornou também num processo de me conhecer, né, saber o que era importante para mim e também nessa busca espiritual, que é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Sempre gostei de ler sobre questões espirituais, espiritualistas e tudo mais. Então, começou a misturar um monte de coisa. E aí, no final desse ano sem compra, acho que foi um dia antes de finalizar o ano, eu estava assistindo um programa de TV, né, junto com o meu companheiro, e estavam contando de um resgate que haviam feito de um frango que tinha caído de um caminhão, em que esse frango ia ser abatido, mas conseguiram uma família vegetariana para poder adotar esse frango. Então aí procuraram, demoraram para conseguir uma família, aí conseguiram, um franguinho foi lá, os meus cães vão fazer bagunça. O frango conseguiram lá, aí passou um tempo, o frango infartou, o frango morreu. E aí eu falei, e meu namorado que falou, né? Falou assim, Bruno, vamos parar de comer carne? Que a gente ficou muito sensibilizado com essa história. E aí eu parei de comer carne. Então, assim, não foi nada planejado. Mas hoje eu percebo que foi parte
talvez já tinha alguma coisa ali dentro de mim que estava aberta para fazer uma mudança dessa, que é uma mudança muito significativa. Eu nunca vi deixar de comer carne, tornar vegetariana, assim, acho que eu tinha muitas referências de vegetariano muito com a galera hippie, e eu não me identificava com isso, né? Depois que a gente vai mudando, vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, me tornei vegetariana, fiquei um ano mais ou menos ovolacto, que é o que a gente fala, não consumia nenhum tipo de carne, mas consumia leite e ovos. E aí, um ano e 2 meses depois, mais ou menos, não lembro mais ou menos, mais de um ano, foi mais de um ano. Aí eu me tornei vegana, porque daí eu li um livro que se chamava Por que Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, que não é um livro de veganismo, mas foi um livro que me tocou demais. Então, a partir do momento em que eu li, eu falei, não consigo mais comer. Voltar. Não estava mais fazendo sentido para mim, assim, eu não conseguia mais identificar os derivados de animais, eu comecei a ver os animais de uma outra forma. E aí eu decidi me tornar vegana em janeiro de 2016. Aí até falei pro meu namorado, falei, ó, eu vou parar, se você quiser continuar consumindo faz o que você achar melhor, mas eu não consigo mais. Aí passou uns 2 meses, ele também se tornou vegano. Então, aí eu criei o meu perfil no Instagram, que foi pra aprender com as pessoas que eram veganas já, porque eu não sabia o que eu ia comer. Como é que era isso? Não foi planejado, né? Tipo, não foi uma mudança gradativa. Ah, eu vou me tornar vegana, então vou começar a estudar o que o vegano come e tal. E aí, não, foi meio no susto. E aí eu criei o perfil para aprender com quem já era e para compartilhar, porque as referências que eu tinha de veganismo eram de pessoas que moravam em São Paulo. E aqui tem coisas que a gente nem achava em 2016. Por exemplo, na minha cidade, aqui não tinha nenhuma loja de produto natural. Então eu tive que conversar no mercado para conseguir trazer pra cá. Chocolate sem leite a gente não tinha aqui na cidade. Eu tinha que comprar em outra, em Pouso Alegre, que é perto, mas ainda assim, não é toda hora que você está disponível para ir em outra cidade. Então, eu criei perfil e aí o perfil começou a crescer, porque daí eu comecei a compartilhar os meus pratos, né? Arroz, feijão, comida simples, comida que a gente come no dia a dia mesmo. E aí o perfil foi crescendo e, enfim, muitas coisas aconteceram até chegar até onde eu tô. E aí veio também a ideia do podcast, que é uma coisa que eu tenho. Eu mantive o blog, quer dizer, eu tive todos esses anos, aí eu parei de alimentar ele, acabei perdendo muitos dos posts que eu tinha, depois eu retomei as atividades lá, porque eu gosto muito de escrever. Para mim, escrever sempre teve um papel importante, porque me ajudava a entender as minhas ideias, organizar os meus sentimentos também. E sempre gostei de me comunicar, né? Para mim, falar das minhas ideias, dos meus processos, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, porque eu acho que é útil para as pessoas, né? Ajuda. Às vezes você se identifica com alguém que está passando por uma dificuldade e tal. E aí surgiu a ideia do podcast, que eu lancei esse ano, em março, e está sendo uma Ah, foi delícia esse ano também, que legal. esse ano. Então, vão fazer 5 anos de vegana. 2016, em janeiro, faz 5 anos que eu sou vegana, que eu criei esse perfil. E o podcast começou em março desse ano, no meio dessa pandemia, né? Foi uma coisa que eu já estava querendo fazer há muito tempo, mas sempre adiava, sempre deixava de lado. Mas eu falei, não, vou colocar isso para jogo, é uma coisa que eu quero. Aí comecei a pesquisar como fazer e fui, né? Porque eu acho que a gente fica, às vezes, muito, muito querendo a coisa perfeita, né? Ah, esperar o momento perfeito, quando eu isso, aquilo. O momento perfeito é o que a gente tem. E tá sendo uma delícia fazer o podcast. Nossa, tenho recebido muitos feedbacks positivos. E eu falo que muito mais do que ter esse retorno, é claro que é muito bom, mas para mim é uma satisfação muito grande pensar que eu tô fazendo uma coisa que eu acredito. Então, para mim é muito prazeroso poder gravar, poder falar das coisas que eu penso. É mais uma forma aí de colocar as ideias para o mundo. Tá sendo muito bom. Ai, que delícia. Uma coisa para destacar, duas coisas dentro da tua fala, né? E daí a gente já vai engatando nesse tema. Essa mania que a gente tem, nesse mau hábito, eu acho que é um mau hábito, da gente focar focar no perfeito, né? Então, enquanto não tiver isso assim, assim, assado, eu não vou fazer, porque não vai ficar bom o suficiente. Ou então focar na coisa do preciosismo, de achar também que tem que estar na excelência para as coisas acontecerem, né? Então, ou você não faz porque, de repente, será que tudo isso, será que as pessoas vão ouvir? Será que é importante? E no outro extremo, se não tiver perfeito, também não vale a pena fazer. E a gente vai guardando esses desejos
E só a hora que a gente realmente coloca em prática que vê a diferença que faz, né? E eu acredito que principalmente faz a diferença para a gente, de entender, falando, né, dos pilares que eu coloco de envelhecimento positivo, mas pilares para uma vida bacana, que é esse seu propósito, né? A gente não ficar guardando o propósito para a hora em que tiver tudo perfeito, colocar ele em prática, né? Vai fazendo uma pequena ação todo dia faz a diferença no longo do tempo. Se lá 5 anos atrás você não tivesse tomado a atitude de começar, você não estaria aqui hoje, né? Exatamente. E foram mudanças muito significativas, assim. Eu sinto que eu mudei a minha vida completamente. Coisas que eu nem cogitava pensar, né? Que eu nem fazia parte de forma nenhuma da minha rotina, dentro do que eu li, do que eu me interessava, passou a fazer parte. E aí eu descobri uma Bruna diferente, né? E uma coisa interessante que eu acho legal que o teu perfil fala também sobre essa questão do envelhecimento é uma coisa que eu vejo que a geração anterior a mim, dos meus pais, por exemplo, as coisas eram meio que certas, né? Tipo, você terminava, fazia faculdade, aí você já tinha uma carreira e tudo mais, e depois se aposentava e tchau. Mas a minha geração é uma geração que, eu falo por mim, eu não consigo me ver fazendo só uma coisa. E para mim sempre foi uma grande questão, né? Achar que eu ia ter que escolher uma coisa com 17 anos para fazer uma faculdade e eu tinha que fazer isso Fazer pro resto da vida. e a gente É. muda com o tempo, né? Eu acho maravilhoso ver pessoas aí fazendo transição de carreira independente da idade, porque mostra que os nossos interesses mudam, a gente muda ao longo do tempo. E quando a gente não respeita essas mudanças, né, e a necessidade que tem de fato de mudar, a nossa vida vai ficando amarga, eu acho, sabe? A gente vai descontando, ficando agressivo, a gente vai ficando amargo, vai descontando Você se frustra, né? Você se frustra, fica guardando isso e geralmente você descarrega essa frustração em quem está mais próximo de você, né? Em quem mais está do seu lado. Enfim, é para quem sobra a sua tristeza, a sua amargura, né? exatamente. E é isso mesmo. Eu acredito que também tem essas crenças limitantes que a gente carrega, e talvez a minha geração carregue mais, e a de vocês vai poder carregar menos, que é justamente isso dessas certezas absolutas que nos eram impostas, né? Então, você daqui até aqui é o ensino médio, depois é a faculdade, depois, para algumas, principalmente para as mulheres, para algumas não era nem a faculdade, era partir para o casamento e ser a função mãe e dona de casa, sem poder pensar em outras possibilidades. E ficar mais velha e cuidar de netos, sofrer a saída dos filhos de casa e depois cuidar dos netos, né? Então, assim, ver que a gente tem todas as possibilidades em qualquer período é maravilhoso, né? E como essa possibilidade de enxergar as outras coisas, para o bom e para o ruim, né? A gente por exemplo, eu vejo na tua fala do veganismo, que foram algumas falas que, para mim, eu sou ovo-láctea, então foi fazendo sentido ao longo da vida, de que é muito difícil, né, a gente ter um conhecimento, aprender alguma coisa nova e voltar a ter o pensamento antigo, né? Einstein falava, uma mente que se expande a um novo conhecimento nunca mais volta ao seu estado original. Porque é isso, e pro ruim também, né? Porque tem coisas que você fala, ai meu Deus, a ignorância era tão boa. É uma benção, né? Uma bênção, me priva de. Porque uma coisa é um pensamento que vai ligando no outro, né? Então, assim, eu deixei de. Sei lá, consumir menos, o consumo faz eu pensar em outros seres vivos, e outros seres vivos me faz não querer comer a carne, e não comer a carne me faz. E é uma avalanche de informações, e a gente não volta, né, atrás no pensamento. É muito difícil. O que Sim. também pode ser fator de angústia, se você não tiver isso muito organizado na sua cabeça, né? Sim, tem horas que a gente fica meio que em pane, né? De ver as coisas do jeito que estão, as pessoas não vivendo suas vidas normalmente. Eu lembro que quando eu sempre fui muito questionadora das coisas. Eu lembro que uma amiga minha falava que eu era uma pessoa muito polêmica. Mas não é que é polêmica. Na verdade, eu nunca aceitei, tipo, isso é assim porque é assim. Não, por que que é assim, né? Eu quero entender o porquê. Não quero que você me dê uma resposta e eu vou aceitar essa resposta de primeiro. Então, eu acho que eu sempre, por ter sempre essa vontade de entender o
porquê das coisas, eu sempre busquei muito e nunca aceitei a primeira resposta como uma verdade absoluta. Uma Eu verdade sei que absoluta. nada certo, né? E a gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai vendo que a gente não sabe nada, em que existem muitas possibilidades de fazer coisas. A gente vai amadurecendo também até os nossos posicionamentos, porque quando a gente é adolescente, a gente é mais rebelde, né? Eu já tive posicionamentos muito extremos em algumas coisas. Hoje eu sou um pouco mais equilibrada. Tenho algumas coisas que eu defendo, assim, que eu não, que são valores para mim, que são muito importantes. Mas eu sou mais tolerante com as pessoas, porque se a gente não for, a gente não dialoga, né? E aí eu Exato. vejo a internet como um papel muito importante, né? Porque aqui eu tô conversando com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, é muito importante a gente estar aberto ao diálogo para a gente construir junto uma coisa diferente, né? Para a gente ouvir o que o outro tem a dizer também, falar e ouvir, ter uma escuta ativa, né? Uma escuta, quer dizer, ter uma escuta passiva, porque às vezes a gente já escuta querendo dar resposta e a gente acha que a gente tem a solução para o problema do outro, mas às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba atrapalhando. Eu acho que a internet ela tem que ser um espaço onde você desenvolva o seu pensamento crítico, não aceite a primeira resposta, porque tem muita gente que ouve o que uma pessoa fala aqui, um influenciador da vida, e acata aquilo como uma coisa certa, não questiona, não pensa, né? Tem essa questão de publicidade aí que as pessoas são pagas às vezes para falar coisas que na verdade não são uma coisa certa, né? Enfim, uma verdade. E, enfim, a gente tem que ter muito critério com quem a gente acompanha, a gente tem que ter muito critério com o conteúdo que a gente consome e pensamento crítico, ó, questionar. Será que isso faz sentido? Vou dar uma pesquisada aqui. Será que a Bruna falou é assim mesmo? Não A sei. informação, ela tá disponível, né? A gente comparar essas informações que nos chegam, o que que é. A ciência está aí para nos responder as coisas também, né? A gente não ficar só no "eu acho que, ou alguém me disse que, né? Gente, a minha luz está acabando. Nossa, não sei. Ó, tá vindo. Ó, se cair, gente, a gente depois marca. Tá vindo o maior chuvão, deu um Aqui raio também, aqui, tá? acabou tudo. Aqui acesa. Vamos lá. Você tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo ainda aí? Vamos. Ô, Bruna, Sim. outra coisa que eu queria te perguntar. Então, falando da questão de viver com menos. Provavelmente, vendo pelas tuas falas, enfim, essa tua mudança fez você pensar consumo também, né? Você ficou um ano sem consumir. E em conversas com diversas pessoas, o que eu escuto de muita gente é assim, mas como que eu vou abrir mão do meu, por exemplo, que é um medo muito grande, talvez em função da idade. Como é que eu vou abrir mão do meu conforto? Como é que eu vou abrir mão das coisas que eu gosto? Como é que pode ser verdade que o menos me faça viver melhor? Né? E como é que você enxerga isso? Foi muito difícil, por exemplo, não comprar um par de sapatos, né? Porque tem gente, principalmente mulher, que a gente sabe que tem gente que meu Deus do céu, vou lá e preciso, né? Essa coisa do ter, ou até que ponto consumir uma bengala, né? É um apoio para um outro desejo que não está sendo suprido. Como é que você enxergou isso? Como é que foi para você? Então, eu vejo muito a questão do consumo, que as pessoas confundem você reduzir o seu consumo com você fazer voto de pobreza. Então, assim, você pode ter o seu conforto de algumas coisas, mas aí você escolhe o que é importante para você. O que eu vejo dentro da ideia de vida simples não é você largar para morar numa cabana no meio do mato. Nem é isso que eu defendo. Eu acho que a gente é muito mais útil dentro da sociedade. Mas eu acho que a gente tem que pensar, tá, eu gosto, sei lá, não abro mão de tomar um vinho. Ok, mas eu posso deixar de comprar uma coisa que é supérflua. Eu posso deixar de comprar um monte de par de sapato, por exemplo. E nós, mulheres, nós somos muito visadas em relação ao consumo. E quando eu estava no meio dessa crise, né, de entender o meu consumo, eu estava fazendo pós-graduação em marketing. E aí eu falei, gente, eu trabalhava numa loja, né, numa rede de lojas com marketing. E aí eu comecei a falar, gente, como que eu tô aqui incentivando as pessoas a comprar, sendo que eu acho que elas não deviam comprar dessa forma, assim, não loucamente. E aí eu fiz o meu artigo da pós sobre a relação entre marketing e consumo, principalmente propaganda e tudo mais. E eu li um livro que falava sobre como as nossas emoções influenciam no nosso consumo.
A gente acaba, às vezes, comprando para satisfazer uma necessidade emocional. Então, assim, a hora que a gente compra é uma delícia, né? Você comprou e tal, ai, que delícia, aquele sapato novo. Só que daí passou a graça. E eu não gosto, eu detesto, na verdade, quando as pessoas vêm com esse discurso de que comprar é terapia. Não é terapia. Terapia é buscar ajuda psicológica para resolver seus problemas. Comprar é usar a compra para poder camuflar um problema é um problema sério. A gente precisa de ajuda nesse sentido. Esse é o problema. Esse é o problema, na verdade. Então, assim, você viver uma vida mais simples, o que eu entendo de tudo que eu li e tudo mais, é você entender as coisas que são importantes para você. Então, por exemplo, vou falar do meu estilo de vida. Hoje em dia, ela tá perguntando do livro, o livro se chama Eu Compro Sim, mas a Culpa é dos Hormônios. É do Pedro Cavalcante, é o nome dele. É um livro antiguinho já. Por exemplo, a minha rotina de vida mudou muito. Eu trabalhava fora, né? Agora eu trabalho de casa. Então, assim, eu não preciso de um monte de sapato para sair. Os meus rolês, né? Os lugares que eu saio não são lugares chiques e tudo mais. Então, assim, como eu preciso ficar mais confortável na minha casa, então eu priorizo, sei lá, um sapato confortável, uma roupa que seja mais confortável para ficar em casa. Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha, então assim, eu gosto de vestir em tênis, um tênis bom, uma roupa boa de trilha. Então, para mim isso é importante. E para você não é, você tem uma rotina diferente da minha. Então, o que eu falo é para as pessoas mapearem a rotina delas, porque sei lá, às vezes também você gosta, por exemplo, eu acho muito legal, eu adoro moda, gosto, acho super estiloso as mulheres todas arrumadas, mas isso não cabe na minha rotina. Então, eu vou lá comprar um sapato, igual uma vez eu comprei um sapato todo de glitter. Onde que eu vou usar isso? Por mais que eu ache maravilhoso esse sapato da Schutz, né, que é coisa chique e tal, onde que eu vou usar esse tipo de sapato? Não cabe dentro da realidade. Tem coisa. E talvez você possa até ter um sapato bonito. Eu tenho sapatos ali que eu deixo para uma ocasião especial, mas no meu dia a dia eu tô de tênis. Então, assim, tênis e roupa confortável, roupa de ginástica. Então, eu invisto nisso, né? Eu gosto muito, sei lá, de viajar. Então, eu vou, em vez de eu ficar comprando um monte de roupa que fica dentro do meu guarda-roupa fazendo espaço, volume, eu guardo esse dinheiro para poder investir numa viagem que eu quero fazer. Ou então para comprar um vinho que eu gosto. Né? Eu acho que é nesse sentido. A gente é muito tentado o dia todo para poder comprar. O marketing está aí o tempo todo falando que a gente precisa de coisas, porque o consumo, ele não tem só o papel de dar para a gente coisas, né, para o nosso dia a dia. Ele tem um papel de identidade. Então, assim, se eu tenho o iPhone 12, nossa, eu tô na moda. Se eu tenho tal roupa que está em alta, eu tô na moda. Então, para você pertencer a algum lugar, você precisa ter uma certa identidade visual. Então, eu entendo o consumo muito por isso. Se a gente não vê o consumo de uma forma mais ampla, às vezes a gente fica falando algumas coisas que não fazem sentido e não chegam a lugar nenhum e nem levam a gente a conclusão nenhuma. Então, eu gosto de pensar que a vida simples não é fazer votos de pobreza, não é largar tudo e ir pro mato, porque cada pessoa tem que entender o que é de fato importante para ela e aí você deixa aquilo que é supérfluo. Porque nesse ano sem compras, eu percebi que muitas coisas eram supérfluas. Na pandemia, eu percebi que por mais que eu já tenha menos coisas, e aí também eu entrei num parafuso, porque quando eu fiquei muito nessa coisa de viver com menos, às vezes eu queria ter uma quantidade X de coisas. Mas eu falei, pra que eu vou ter isso, sabe? Por que eu tenho que ter, se eu gosto, sei lá, de ter tênis, por que eu tenho que ter um tênis só? Eu entendo que consumir não é só sobre ter, sabe? É também as coisas que a gente gosta. A gente está no sistema capitalista, a gente não tem como ser simplesmente abdicar de tudo. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas: veja a vida simples como você entender o que é importante para você. Se conheça, sabe? Não ouça as coisas que dizem que você tem que ter esse carro mais caro, ou você tem que ter a casa X ou Y, ou a roupa X ou Y, para você ser feliz. Então, a minha felicidade hoje ela não é pautada em ter coisas. E até para você também, dentro do que você está colocando, né? A gente quer essa sensação, muitas vezes, de pertencimento, né? De estar de fazer parte desse grupo. Mas não necessariamente o teu consumo vai te inserir nesse grupo, né? Pode ser muito mais na sua postura ou nas poucas coisas que você consome que tem a identidade do que no volume, né? Exatamente. Porque assim, não tem. Acho que a pandemia mostrou muito pra gente quanto que a gente consome desnecessariamente. A gente tá aí com o guarda-roupa lotado de coisas pra quê?
roupas que você nem usa. Então, eu gosto muito de estimular o consumo de segunda mão, mas ainda assim, mesmo que seja um consumo de um brechó, de um bazar, por exemplo, você tem que comprar com consciência, você não precisa de tudo isso. É pensar nas coisas que são úteis no nosso dia a dia. Sim, eu acho que é importante a gente pensar na utilidade, mas a gente também tem que pensar nas coisas que a gente gosta. A vida não é só, não é preto no branco, é só o que eu preciso. Só o que eu preciso. Então, eu acho que eu era bem 8 ou 80. Eu vou comprar só o que eu preciso, mas as coisas não são assim. Né? Eu gosto muito de ler. E aí eu tô sempre assim, não compro livro. Até eu leio os que eu tenho. Quando eu vi, já comprei. E eu não sou. Às vezes as pessoas elas olham a gente fazendo as coisas, elas criam uma ideia do que a gente é. Eu não sou perfeita, eu compro coisas sem precisar também, e eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? A gente está dentro de um sistema que está sempre estimulando a comprar. Então é uma aprendizagem diária. Eu acho que essa é uma fala importante também, porque quando a gente se coloca numa posição de mostrar algumas coisas, de mostrar o que você acredita como um modo de vida, as pessoas também às vezes tendem a ter essa ideia de que você virou um monge trapista, né? Que você vive de prana, assim, e que você não, daí nunca mais consome, e que você não é. E não é isso, né? A gente está aqui na tentativa, no erro no erro e no acerto, e no vamos ver como é que funciona, né? É só uma questão de mostrar que existe outra possibilidade além do consumir por consumir. Além do ter só. Isso, a gente tem que diferenciar consumo de consumismo. Uma coisa é você comprar a comida do seu dia a dia, uma coisa é você comprar uma roupa que você precisa. Tá? E uma coisa é um monte de coisas que você não precisa, para mostrar para as pessoas que você é uma coisa e aí você se endivida e acaba se prejudicando por isso. Como? Peraí, preciso de 1 minuto para fechar a janela, porque tá entrando o maior chuvão aqui. Peraí, gente, desculpa. Tá. Pronto, voltei. Tá um temporal aqui. Muita chuva. Então, olha, e a outra coisa é a questão, por exemplo, quando a gente fala, uma outra vertente que também aparece muito, quando a gente fala que vai diminuir o consumo, que vai ter menos para viver mais, entra uma outra vertente também, que é a questão do mais natural possível, né? E aí a gente, porque o consumir menos faz com que a gente queira consumir com mais inteligência. Eu imagino que seja assim. E isso faz você também ir fazendo outras conexões, e aí você chega, por exemplo, na questão da alimentação. Que eu entendo que esse consumir menos da alimentação seja diminuir os industrializados, os processados, os artificiais e tudo mais. Foi meio que quase que uma sequência da outra, né? Você diminuiu o teu consumo e daí na sequência veio a questão da alimentação. Você acha que é isso mesmo, assim, que é uma coisa que vai puxando a outra e a alimentação faz parte dentro dessa questão do consumo? Sim, eu acho que a gente vai dentro do veganismo mesmo. Na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de alimentação o mais natural, porque a gente sabe que essa indústria, ela quer o quê? Lucro, dado o que a gente tomar. Então, assim, eu prezo muito nossa independência. E não tem como ser de produtos industrializados. Pode fazer melhores coisas industrializados. Né? A gente pode comprar por exemplo, ao invés de comprar um molho pronto de tomate, compra um tomate. É só o tomate na água e sal, faz um molho com ele, né? Não tem conservante, glutamato, mas é áudio. Não, eu acho que é o barulho da chuva. Deve ser por causa da chuva, gente. Mas, de qualquer maneira, a live vai ficar salva. Eu vou tentar salvar o que der. Se cair em algum momento é porque caiu um raio aqui. Mas o que der para salvar vai estar salvo lá. Tá, vou tentar falar até mais devagar por isso. Então, em relação ao consumo, eu acho que a gente pode fazer melhores escolhas. Então, a gente vai aprendendo a ler rótulos, a gente vai vendo que tem alguns produtos industrializados que são péssimos, são ultraprocessados, são produtos cheios de conservantes, que dá para você
melhor. Igual esse é um que eu gosto muito de persílio. Os molhos que têm corante, tem glutamato, são conservantes péssimos para a saúde. Então, você pode comprar um tomate, se não tiver tomate lá, às vezes tomate não compre, tomate pelado, compre caseiro. Né? Faz o seu ketchup em casa. Eu entendo em que, às vezes, você não tem tempo. Então, assim, eu não aponto pessoas. Eu acho que a gente pode fazer sempre o nosso melhor. E nem o nosso melhor é fazer o negócio perfeito, orgânico. É a gente fazer o que dá dentro da nossa cidade. Porque às vezes você fica muito pressionado para fazer o negócio perfeito e você não dá conta. Eu tento, assim, comer o mais natural possível. Eu gosto muito de cozinhar, então, para mim, é o maior prazer. Tô na cozinha todo dia. Mas também compro coisas processadas, ultraprocessadas, só que não são a base da minha alimentação, né? Não dá pra gente simplesmente gosta e, sei lá, eu gosto de chocolate, vou comprar chocolate. É o meu prazer. Então, não vou deixar de consumir. Eu faço uma escolha de um chocolate melhor, talvez um chocolate de um pequeno produtor. Tento sempre priorizar os pequenos produtores, né? Sempre que possível, nem sempre dá. Aqui tem um pessoal que vende, né? Que eles têm a horta em casa, eles entregam na nossa casa. Então, eu compro deles, mas também não consigo comprar tudo. Eu compro um pouco no supermercado, né? Então, assim, é o equilíbrio, né? A gente tem que entender que a gente pode sempre melhorar, mas que perfeito nunca vai ter. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, eu sempre fico com esse pensamento, é assim, de que eu sei do meu lugar de fala, meu lugar de privilégio de fala, né? Quando a gente fala de soberania alimentar, quando eu falo de possibilidades, né? Eu tenho a condição de poder comprar e tenho tempo, às vezes, para poder fazer o meu próprio alimento. E a gente sabe das pessoas que não têm acesso à alimentação natural, vamos dizer assim, o mais natural possível, e que também sofrem uma pressão de tempo, né? Uma pessoa que sai de casa 5:30 da manhã para poder trabalhar e vai chegar em casa de novo às 10 horas da noite, claro que para ela é muito mais difícil, né? Ela acaba sucumbindo aos industrializados por fator justamente da condição, mas que é mostrar que não é uma coisa que é exclusiva de quem, de elite, ou que todo mundo deveria ter essa condição. E que acho que é importante a gente ter esse papel de fala também, de quem puder levar esse assunto, mostrar que as comunidades periféricas, enfim, elas têm também que ter esse direito, né, a esse acesso. E que mostra, porque a gente fala que muita gente fala, você está falando de viver com menos é viver melhor, e não pensa nas pessoas que querem consumir para poder mostrar que está numa outra posição de crescimento, de ascensão social, né? A gente tem esse lado também que precisa ser pensado. Mas que essa fala ela tem que ser dita, né? Que uma coisa não está dissociada da outra. Sim, são questões muito complexas, né? Porque se as pessoas elas não têm os direitos básicos atendidos, a gente entende a importância de um projeto político que atenda, né? Que dê para uma pessoa que passa, sei lá, trabalhando, sai 5 horas da casa, chega 10 horas da noite, isso não é normal. As pessoas têm o direito de fazer, o direito de descanso. A vida de uma pessoa pode ser em função de trabalhar. Trabalhar é importante, de nosso dinheiro, você não pode girar em torno disso. E é isso que tá, que sistema fazer uma ali e da hora que feito. E o que eu costumo falar do veganismo, né? Porque muitas pessoas sabem que vegano é caro. Assim, se você quiser substituir os produtos tradicionais, queijo, versões industrializadas, é provável que porque tem muito produto industrializado caro, a indústria um nicho de mercado. Então, tem o que a gente chama de vegan, grandes empresas produtos veganos caros, só vegano acaba. Então, assim, se você quiser levar essa base, vai ser caro. Ter a base de vai ser caro. Mas se você tiver um vegetal, ou legume, comida de na feira, vai ser caro.
Mas aí, não, né? A culinária é estimada. Só come o Brasil de vegetariano. A gente pode ter combinações depois, igual a semana e, e faz 3,70 no supermercado. Abóbora, eu faço de abóbora, eu faço purê, áudio. Tá chovendo aí também, Bruna? Não. Não. Deixa eu ler as perguntinhas enquanto isso, ó. Deixa eu ler, vamos ver se a gente vai. O Marcelo Ornaldi está falando, o próprio consumo de carne processados é visto como status social, né? De forma deturpada, mas é verdade? Sim, porque sempre nos foi colocado isso, né? De quem tinha dinheiro era quem podia comprar carne, né? E cada vez é mais colocado, a gente vê a ascensão disso e tudo mais, né? A Thaísa está falando, com certeza, vegana, eu gasto menos hoje do que quando comia mais com questão de queijo, né? Claro, ver o preço, é só a gente comparar os preços. Mas é também disponibilizar essa informação, né, Bruna, de que não precisa, você não precisa ter os industrializados para poder ser vegano ou vegetariano, enfim, como você colocou. Então, vamos lá, acho que melhorou. Ver se não sai o som cortado. Purê de abóbora, fazer comida de abóbora, igual eu fiz com feijão branco hoje, no leite de coco, que fica maravilhoso. Porque pãozinho, dá para fazer pãozinho de queijo, pãozinho de coco mesmo. Então dá para fazer muita coisa, só que as pessoas não sabem. E para a indústria, a chance das pessoas saberem isso, elas podem ter mais, elas podem ter sementes dessas para não é benéfico. Eles querem Não. mais é que a gente siga comprando e consumindo cada vez mais os produtos que eles vendem. E são produtos completamente camuflados, que eles dizem que são naturais e tudo mais, mas quem não sabe ler um rótulo sabe que é um produto péssimo. Então, quem não sabe ler acha que está comprando um produto natural, só porque tem a corzinha verde, quando na verdade são produtos ultraprocessados. Exatamente. Toda maquiagem, que é o greenwashing que a gente fala, né? Que essa maquiagem aí para mostrar que o produto é natural, vegano. Põe uma fotinho de fazenda e acha que tudo está resolvido, né? Infelizmente. Então, eu acho que é isso mesmo, essa importância de que a gente falar que quanto menos a gente consome em produto físico, mais a gente consome de aprendizado e de conhecimento, né? Porque para você poder ir melhorando a tua relação de consumo, você tem que ir aprendendo sobre esse consumo, né? Então, é como você falou, ler e interpretar um rótulo, uma etiqueta, saber a origem desse produto. Tudo isso te demanda um gasto com aprendizado. Gasto não no sentido de que vai ter de disponibilizar dinheiro, né? Porque a informação está aí. Pode ser acessada de forma gratuita. Mas pensar que é inversamente proporcional. Quanto menos você quer gastar, ou quanto menos você quer consumir de produto, você tem que investir em conhecimento, né? Em aprendizado. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente também saia da internet, sabe? A gente cria umas bolhas dentro das redes sociais, dentro da internet, e precisa sair ali no dia a dia, fazer um trabalho de proximidade, um trabalho de base, né, que a gente fala, um trabalho de ouvir as pessoas, de ouvir as necessidades das pessoas. A gente tem projetos bem de difusão do veganismo que ficaram um pouco de suspensão por causa da pandemia. São coisas que a gente quer muito fazer, ações para pessoas nas ruas. Então, acho que é muito importante também o diálogo, né? Pegar até mais pessoas até onde a internet não chega. Às vezes a gente acha que todo mundo está ali vendo coisa na internet, mas não é todo mundo, né? Uma parte da situação falta de coisa. Então, poder dialogar, falar que você
bolo na sua casa, aquela mistura industrializada. Tudo, ela é farinha, óleo, uma cenoura e uma fermento. Você fez um bolo de cenoura. Né? Você pode fazer um bolo de chocolate, pode fazer uma bolacha, em vez de você comprar aquela bolacha industrializada, que muitas vezes está falando ali que é saudável, tipo nesse fit da vida, quando você vai ver, ela tem a mesma tabela nutricional A de quantidade de bolacha. sódio que tem é uma coisa absurda. Então, mas muitas pessoas não sabem disso, né? E tem a questão do prazer de comer. E eu acho que isso também é muito importante levar em consideração. A gente tem que fazer comida gostosa. Porque muitas pessoas vêm com comida vegana ruim. Comida vegana é comida boa. Você tem que fazer comida temperada, entender o Colorida. papel dentro das receitas, para você fazer boas substituições, para você não comer um negócio ruim. Eu acho que para mim não tem coisa pior de comer comida ruim. Eu faço ascendente em touro, que adoro comer, ele pesa sempre muito. Eu gosto muito de comer. Então, assim, eu sou muito chata com comida, eu gosto sempre de fazer as coisas do meu jeito, porque eu sei que vai sair gostoso. Quer dizer, de acordo com o meu paladar. Então, eu O gosto seu muito de paladar. aprender sobre o papel de cada ingrediente dentro de uma receita, para poder fazer boas substituições e fazer um prato gostoso. Então, eu acho isso também super. Eu coloco também lá na questão dos pilares do envelhecimento, que a alimentação é um deles, e que um outro pilar é a questão da experimentação, da curiosidade. E que eu acho que elas andam muito juntas, porque é enorme a possibilidade de experimentações, né? Que mudar a sua forma de alimentação. Não estou nem, no caso, pregando só o vegetarianismo, o veganismo, enfim, mas que você se abra a outras possibilidades, né? De tentativas, de temperos, enfim, para que você consiga ter uma vida saudável, uma vida alimentar saudável e diversa, né? Sim, até porque esses produtos industrializados, esses temperos, eles têm sempre esses realçadores de sabor, né? Como o glutamato monossódico, que eles fazem com que a gente não beba muito. O negócio tem muito açúcar, o negócio tem muito sal, a gente não percebe isso. A gente tão boas das coisas, né? Eu falo que eu ponho um negócio na minha boca, e aonde que ativou aquilo? Ah, é na ponta da língua, é na lateral. E você vai desenvolvendo a partir do momento que você vai transformando a sua alimentação. Não é um processo fácil. A gente cresce num mundo onde a industrialização vive isso com facilidade, né? Bom, produto orgânico, muito mais caro. E aí, como que eu não tenho a gente não tem políticas públicas que deem o mesmo incentivo financeiro para os pequenos produtores. Então, assim, essas grandes empresas recebem um baita incentivo do governo para poder vender alimento ruim. Né? O governo deveria olhar pela população, acaba colaborando e financiando a produção desse sistema. Pegar as pessoas doentes e depois vender os remédios para elas. E depois, então, exatamente. Muita autonomia. Eu acho que ter o máximo possível. Eu entendo que isso é uma outra forma, uma outra forma não, é mais uma das peças dessa engrenagem toda, né? Que é o consumo mesmo. Então, quando a gente fala que é viver com menos, à medida também que você se exercita, que você come melhor, que você pensa melhor, você automaticamente, ou a chance de você diminuir o teu consumo medicamentoso também é maior. Né? E a gente sabe que isso não interessa a grande maioria das pessoas. Então, quando essa fala, né, de consumir menos, de viver com menos, é inclusive com menos remédio também, né? Com menos de tudo, é menos roupa, menos sapato, menor quantidade de comida e menos remédio, menos várias outras coisas, né? E mais qualidade, né? A ideia é menos, porém melhor. Não é menos abrir mão de tudo. É você não é menos conservação, né? É menos para melhorar o restante que ficou. Sim, igual você falou, né? A questão até das questões emocionais, a gente abrir mão de certas coisas, às vezes abrir mão da presença de pessoas, entender que os ciclos acontecem, né? E, enfim, algumas pessoas não estão fazendo parte da nossa vida, às vezes a gente se afastar também faz bem pra gente. A gente vai amadurecer, sabe? Quando a gente tem um monte de amigo, né? E depois vai amadurecendo, a gente vai ver que pode ter uma amizade que você possa contar. Então, até vai tendo menos pessoas, mas com as quais a gente pode contar. As quais vai passando por
você sabe que vai estar ali com você. E aí você tem os colegas, que simplesmente ignorar tudo lá, não. Tem os seus colegas, tá? Encontra na rua, conversa e tal. Mas tem as pessoas com as quais você estabelece vínculos mais fortes, né? Mais fortes. Isso ficou bem, bem claro, assim, ao longo dos 32 anos. E já era esse gancho que eu queria pegar. Quando você falou que daí você estava, no momento em que você resolveu tomar a atitude de mudança, que você estava né, com dificuldades emocionais, enfim, mas dificuldades na tua vida. Você sentiu essa diferença também, que esse período em que você deixou de consumir efetivamente, que ao final disso, você estava melhor também, sei lá, no espiritual e mentalmente, enfim? Sim, sim. Como eu falei, eu acho que eu entrei num ano como uma Bruna e me transformei em outra. Claro que existem coisas de mim que continuam, e eu não acho que a gente tem que simplesmente apagar a nossa história e fazer tudo de novo. E Não aí tem... faz parte da nossa essência também, né? Sim, eu continuo sendo uma pessoa, mas hoje eu tenho um olhar mais crítico sobre muitas outras coisas. Eu falo que foi muito um despertar mesmo, em vários aspectos. Eu comecei a olhar para coisas que eu não olhava antes, por exemplo. Foi nessa época também que eu comecei a trabalhar com a proteção animal. Então, eu não era muito ativa nisso. E hoje eu faço um trabalho aqui, né? A gente tem um grupo de proteção, a gente tem 34 cães, temos. Então, assim, tem de mim. Eu falo muito que ela não pode simplesmente pagar boleto e consumir recursos. Tchau, morri, já curti tudo que eu. A gente tem que pensar na sociedade, a gente tem que pensar no impacto da nossa existência no mundo, na vida das pessoas, né? Tem até que fala que a gente tinha que cada a gente tem ajudar essas pessoas a serem pessoas melhores. Não ter essa pressão de ser a pessoa que vai salvar todo mundo. Eu falo que eu já gravei um episódio no podcast sobre isso, que a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai resolver todos os problemas. E tem uma frase que eu gosto muito de um autor, que ele fala assim, que é pra gente não ser egocêntrico ao ponto de achar que a gente é o mundo, e também não pode ser egocêntrico ao ponto de nem tentar. Então, eu acho que quando você vê isso, você entende que você pode fazer a sua parte. Eu não vou resolver e transformar o mundo vegano, mas eu me tornei vegana, meu irmão se tornou vegano, alguns amigos meus reduziram o consumo de carne. Eu tô aqui na internet falando com um monte de gente sobre veganismo. Eu sei que o que eu faço ajuda as pessoas. Então, ótimo, tô fazendo a minha parte. E eu acho que todo mundo deve encontrar um sentido na vida, que não seja só a questão de existir, consumir. Encontrar uma coisa que toque. Então, eu me identifico com idosos, eu me identifico com crianças, eu me identifico com a causa ambiental. Então, escolhe uma causa e se dedica a ela, né? Junta com mais pessoas ali, vamos trabalhar, fazer uma coisa legal juntos, para que a gente consiga fazer diferença. Porque sozinho não dá conta, mas juntos a gente vai muito longe. E esse sentimento também a gente já falou, mas de resgatar esse sentimento de pertencimento a uma causa, a um grupo, em que muitas vezes você substitui o que era o foco, o seu foco, que era o consumo, que era ostentar produtos, né, uma imagem que te conecte com o grupo, e que essa energia ela pode ser canalizada por você, essa energia para trabalhar numa causa. Sim. E não no ter, né? Mas no compartilhar. Sim. E aí você também vai estar inserido num grupo, né? Sim, eu acho que isso é muito transformador. Isso faz a gente ver as coisas por outro ângulo. É igual você falou, não tem como você deixar de saber, né? Você descobriu uma coisa, a sua mente muda, a sua maneira de ver o mundo muda. E aí você quer mais se juntar com as pessoas e fazer a transformação desse mundo que a gente quer, né? Eu percebo que muitas pessoas terceirizam a responsabilidade. Até que na proteção eu vejo muito. A pessoa achou um cachorro, ela acha que a gente é obrigado a pegar o cachorro que está na porta da casa dela e resolver o problema, mas ninguém está disposto a fazer, né? A gente tem um rodízio de limpeza todo dia, poucas pessoas se dispõem a ajudar, mas muitas outras estão ali falando, resolve isso para mim. Então, para mim, essa questão de terceirizar a responsabilidade, eu acho muito difícil. A gente tem que assumir a nossa parte, né? A gente não vai fazer tudo, mas a gente tem que se comprometer em fazer alguma coisa. Alguma coisa. E eu penso que essa é uma visão que a gente precisa trabalhar cada vez mais nas pessoas, né? Porque tá aí uma coisa que é intergeracional.
Eu vejo isso com muita gente da minha faixa etária, mas vejo com os mais novos também, no sentido de se isentar não, essa responsabilidade não é minha. Alguém que fala disso, alguém que atua disso, toma esse, né? Nunca é comigo. E isso é intergeracional. A gente vê muito, eu vejo muitas pessoas da minha idade dizendo aquelas frases que a gente escuta, né? A culpa é da prefeitura, a culpa é do governo, a culpa é do político, a culpa é do meu parceiro, a culpa é do lixeiro que não passou no horário. Enfim, todo mundo, né? Você faz essa parede de culpados em volta de você e você é um ser ou iluminado, que está ali, ou então entra no coitadinho, né? Eu sou sempre o renegado, eu nunca tenho capacidade o suficiente para fazer. E é difícil a gente mudar esse modelo mental, né? Eu falo que você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que você quer, não é fácil, né? Você ter que sair da zona de conforto, você ter que questionar coisas que eram muito certas para você em um determinado momento, não é fácil. Mudar não é fácil. Mas eu acho que pior é você passar a tua vida inteira, né, querendo fazer alguma coisa, mas sempre ficar nisso. Ah, não vou fazer não, alguém faça lá por mim. Quando o mundo estiver maravilhoso, aí vai ser, aí tudo bem. Então, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade, a gente tem que assumir o nosso papel de agente transformador do mundo, né? E se todo mundo assumir a sua responsabilidade, a gente consegue mudar muitas coisas. Mas é preciso que a pessoa se comprometa com isso. E essa frase foi bem bacana, porque a gente sempre escuta, é bem comum a gente ouvir essa coisa assim, ó. Quando eu me formar, eu faço tal coisa. Quando eu arrumar meu primeiro emprego, eu vou fazer isso. E na faixa etária, da minha faixa etária, assim, não, quando eu aposentar, aí eu vou viver. Aí eu vou viver a minha vida. É muito assustador, porque então, se quando você aposentar, que cada vez vai ser mais tarde, se é que isso um dia vai acontecer, porque cada vez vai ter menos emprego, né? Vai ter possibilidades de trabalho, mas emprego para você se aposentar vai ser cada vez menor. E isso acontece lá por volta dos 65, 70 anos, e você fala que depois que você se aposentar, você vai viver. O que você fez nesses 70? Existiu. Você só existiu, você só consumiu, produziu para alguma coisa, para alguém, né? E é muito triste você pensar numa frase dessa. Para mim, essa frase para mim é horrível. Sim, mas eu acho que isso faz parte do sistema, né? O sistema quer isso mesmo. Ele quer que você venda toda a sua energia por um período de tempo, né? Então, assim, você dá tudo que você tem para o seu trabalho. E aí, depois, na hora que você já estiver cansado, na hora que você já estiver doente, aí você descansa. Aí você gasta todo o dinheiro que você conseguiu com remédio. Então, assim, e aí você morre e não é mais um peso, né? Sim. A gente tem que... e aí você é descartado. Pronto, você já serviu para mim enquanto você estava ali com a tua juventude, com a tua força de trabalho. Beleza, então agora você pode ficar doente aí, se vire, né? E a cada vez a gente vê mais precarização da saúde, das legislações trabalhistas, da própria alimentação, enfim. São problemas sistêmicos políticos que a gente tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar da prefeitura, a gente tem que cobrar do governo e a gente tem que fazer a nossa parte também. Às vezes se mobilizar em grupos menores ali dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, para a gente poder tentar coisas diferentes. Eu falo assim, que eu não quero passar minha vida simplesmente trabalhando e eu lembro que eu não trabalhava muitas horas, mas assim, eu me sentia muito esgotada quando eu estava naquele trabalho ali formal, né? E é um trabalho também que te cerceia muito, que você acaba tendo que se encaixar dentro de uma coisa. Mas aí também você trabalhar com o que você gosta nem sempre é fácil. Às vezes a gente acha que você, meu hobby vai virar meu trabalho. Não, às vezes você passa até desgostado do que você gostava, porque é difícil. Então, assim, eles têm uma ideia, né? Faça o que você ama e nunca mais você vai trabalhar na sua vida. Não, você vai trabalhar. A diferença é que quando você sim, você vai trabalhar muito mais. Dependendo se você não tiver organização. Sim, a gente se pega trabalhando, sei lá, 11 horas da noite, as pessoas mandando mensagem de trabalho 11 horas da noite. Então, assim, as pessoas perderam essa noção também, né? Então, essa questão o virtual tem esse lado ruim também, né?
Infelizmente, eu acho que a gente tem que ter o horário de descanso e tem que ter o horário de produtividade. A gente não pode abrir mão disso, a nossa saúde mental não aguenta. A gente está vendo até no meio da pandemia essa pressão para a gente ser produtivo. Você tem que fazer curso, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer não sei o quê. Cara, a gente tem que descansar, tem que ter o tempo do ócio. E não é o ócio criativo, porque as pessoas entendem errado esse conceito do ócio criativo. O ócio criativo tem a ver com o trabalho, pelo conceito do Domênico De Masi, né? Gente do céu, a vida inteira o povo tá aí falando de ócio criativo, achando que ócio criativo é descansar. Não, Não, é. Olha, é você pensar, é você ser criativo para produzir, né? exatamente. Eu Não acho, alimentar a máquina. eu acho um discurso absurdo. Eu acho que a gente tem que ter o ócio para você descansar, para você espairecer, para você não fazer nada. E a gente é muito cobrado quando a gente não faz nada. Quem não se sente pressionado quando, sei lá, às vezes está num dia à toa, não tem muito trabalho para fazer, e você fala, nossa, eu não estou ocupando meu tempo, eu devia estar lendo um livro, ou eu devia estar, sei lá, escutando um podcast, ou eu devia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, a gente vê o descanso como uma coisa ruim, porque faz parte do nosso sistema ver isso. Faz parte do nosso sistema ver o descanso como uma pessoa que não está se esforçando para chegar lá naquele lugar, para ser rica e, enfim, qualquer outra coisa. É. E é isso. Ai, Bruna, tá acabando, acabou. Ai, meu Deus, tá acabando o nosso tempo. E, bom, primeiro agradecer a todo mundo. Tem mais frasezinhas aqui, deixa eu terminar de ler. Ó, a Thaísa falando assim, né? Esse conhecimento nos conecta muito com os alimentos. Saber o que estamos comendo, saber o que estamos comendo é muito importante, exatamente. Aí ela disse que também ela tem ascendente de touro e também leva comida muito a sério. Eu acho que comida tem que ser. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, sou casada com taurino. Então, se tem, imagina o tamanho da importância da alimentação onde eu tô também, né? E isso, Bruno, agradecer muito e assim, falar para, né? Deixa a tua mensagem assim para as pessoas disso assim, dessa perspectiva. Adorei essa fala assim do que a gente não fazer, né, nada, estar no ócio, estar apaziguado só com você e os teus pensamentos paradinho, já é uma forma de consumir menos e ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Eu te agradeço muito pelo convite. É sempre bom, adoro ter as oportunidades de falar, né? De compartilhar o que eu aprendi ao longo desses 7 anos que eu comecei nessa jornada. O que eu diria para as pessoas é elas buscarem se conhecer. O autoconhecimento não é um processo fácil, é um processo que tem muitos altos e baixos. Tem momentos que a gente fica feliz com as conquistas e as mudanças, tem momentos que são duros, né? Que a gente tem que transformar coisas que não são fáceis. Algumas transformações são difíceis, sair da zona de conforto é difícil, mas eu acho que não tem nada que pague a gente saber que a gente está sendo o mais coerente possível com o que a gente acredita, né? A gente está num sistema cheio de incoerências, mas a gente tem que tentar e lutar pelas coisas que a gente acredita. Então, o que eu diria é isso. Busquem se conhecer. Se vocês quiserem acessar meu conteúdo lá, tem bastante coisa, tem bastante reflexão no podcast. E é isso. Busquem conhecimento e descansem também. Façam as coisas que vocês gostem. Tenham tempo para cada coisa que é importante para vocês, para o lazer, para o descanso, para a produtividade. E é isso. Isso que Viva, né? Viva! Viva! Isso é. Bruno, brigadão, gente que estava aí. Muito obrigado. Vou deixar a live salva, vai estar lá, daqui a pouquinho já tá lá no feed. Brigadão, gente. Obrigada, Bruno. Tudo de bom. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.